Olá a todos, olha aqui nós novamente para mais um bate-papo, uma pequena palestra, agora com as possibilidades aparecendo de todos os lados aí da diminuição das proibições, das limitações que a pandemia nos coloca. É bastante interessante a gente já começar a se posicionar, se aprontar e, logicamente, por que não, planejar as nossas ações, seja na nossa casa, na nossa vida profissional e também no ambiente espírita que trabalhamos. Mas para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, o tema, logicamente, não é isso, eu vou falar hoje sobre a soberania da consciência, da nossa consciência. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós realizemos uma prece. Para isso, eu convido a todos que, dentro das possibilidades de cada um de nós, conquistemos uma condição de elevação de pensamentos, agradecendo a Deus pela oportunidade concedida a todos nós de trabalho, de estudo, de vida e, por que não, de sobrevida em muitos momentos. Que nesses instantes onde os nossos pensamentos se confraternizam, onde nós, espíritos, nos confraternizamos através da união de todos nós perante o conhecimento espírita e, logicamente, as leis de Deus e o exemplo de Jesus em seu Evangelho. Que nós conquistemos cada vez mais melhores condições da nossa possibilidade evolutiva para que tornemos-nos espíritos cada vez melhores. Que assim seja. Como eu estava dizendo, eu vou falar sobre a soberania da consciência. Isso é uma conquista espiritual que vai acontecer, desejemos nós ou não. Porque a partir do momento que nós não desejamos essa condição, nós vamos acabar sofrendo mais e vamos despertar para essa consciência e, logicamente, para a soberania da mesma, a soberania da consciência. Eu gostaria de lembrar que no Livro dos Espíritos, a consciência, onde se fala da consciência, ela está na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: aonde está escrita a lei de Deus? E o Espírito da Verdade responde: na consciência. E depois, na seguinte, na 621, ele faz um pequeno comentário: se a lei está escrita na consciência do Espírito, por que haveria de estar escrita em outro lugar, colocada, demonstrada em outro lugar? Isso é uma sabedoria profunda que nós precisamos analisar com calma e tranquilidade. Por quê? Porque nós cobramos de nós mesmos, muitas vezes, algumas coisas de que nós não somos capazes de realizar. E muitas vezes nós transferimos uma responsabilidade para Deus que é diferente de uma situação. Porque nós queremos que Deus resolva as nossas questões de forma individualizada, e Deus não faz isso. Ele nos tornou individualidades para que, em sendo individualidades, tornemos-nos espíritos com autonomia de consciência, autonomia moral. Ou seja, utilizar a consciência para o nosso proveito, mas o proveito do crescimento espiritual que todos nós estamos fadados a conquistar, nós haveremos de conquistar. Quanto tempo cada um, pouco importa, o que importa é que nós haveremos de chegar lá. Mas para a gente falar um pouco dessa questão da consciência, nós vamos falar sobre instinto e inteligência. Nós espíritos, nós somos espíritos individualizados, ou seja, nós não fomos criados como individualidade, nós fomos nos individualizando e a partir do momento que tivemos pensamento contínuo, já tínhamos também o instinto que foi concedido graciosamente por Deus. E depois, nos períodos da nossa individualização, conquistamos também a consciência, que foi dada por Deus. Duas coisas, dois atributos do Espírito que Deus nos deu graciosamente. Por isso, eles são corretos. O nosso instinto é correto, o instinto de preservação da vida, instinto da alimentação, instinto da procriação. E toda essa coisa instintiva que existe em nós foi dada por Deus, por isso que é perfeita. O nosso instinto não erra, nós temos a gana de defender a vida, a gana de lutar por nós mesmos e toda essa coisa e tantas outras situações que esse atributo chamado instinto nos fornece. E quando fomos nos individualizar, Deus nos deu a consciência. A junção de instinto, consciência, logicamente com o pensamento contínuo que determina a nossa condição de inteligência,
nos fez totalmente diferentes dos animais. Por isso os animais não são individualidades como nós somos. Somente os espíritos são individualizados. E nós, espíritos individualizados, nós estamos tanto na Terra quanto em muitos outros lugares do universo. Daí nós vamos analisar a tríade da criação: Deus, Espírito e Matéria. Deus é causa, infinito, soberanamente justo, bom, toda aquela coisa que nós conhecemos. Porém, se Deus é causa, ele não pode ser individualidade. E nós muitas vezes queremos individualizar a Deus. Queremos conversar com ele como se ele fosse dar preferência para alguma coisa nossa em desfavor ou descumprimento de uma lei que ele não vai fazer, porque ele é perfeito. Se ele fez as suas leis e é perfeito, ele logicamente não vai derrogar as suas leis. E muitas vezes nós desejamos que Deus derrogue as suas leis a nosso favor. Isso é uma coisa relacionada ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, mas que não vem ao caso neste momento. Então, instinto e consciência foram dados por Deus a nós de forma graciosa. E os dois são perfeitos, tanto o instinto quanto a inteligência. Eu comentei um pouquinho a respeito da perfeição do instinto, eu vou comentar um pouquinho agora da perfeição da consciência. Todos nós sabemos se mentimos ou se estamos falando a verdade. Admitir é uma coisa, mas saber a gente sabe. Às vezes nós não admitimos que estamos faltando com a verdade, a gente não quer admitir. Mas no fundo, na nossa consciência, nós sabemos que estamos. Eu costumo dizer que todos nós, quando colocamos a cabeça no travesseiro, sabemos se erramos, se acertamos, se mentimos, se falamos a verdade, e todos os parâmetros daquilo que seja certo, seja correto, e daquilo que seja errado, todos nós sabemos, independentemente da condição, da classificação evolutiva espiritual que estamos, nós sabemos sim. Mesmo aqueles que muitas vezes estão em condição de alienação mental, reconhecem nas profundezas da sua condição espiritual que não se manifestam, não se exteriorizam por causa dessa alienação, mas lá no seu profundo espírito, vamos dizer assim, nas profundezas do espírito, sabe e reconhece muito bem o porquê dessas limitações também, graças à consciência concedida por Deus. Se não se lembra enquanto está encarnado, quando desencarnado, gradativamente vai se lembrando, porque todos nós, quando desencarnamos, gradativamente nós vamos assim, nos lembrando das vidas passadas, nós vamos nos lembrando dos acontecimentos. Então, essa questão da consciência, quando nós falamos que o tema da palestra, que é a soberania da consciência, quando eu ouvir verdadeiramente a minha consciência e ela for soberana, eu, logicamente, vou lutar por acertar cada vez mais. Mas isso é fácil de fazer? Não sei. Vamos começar a ver primeiro em relação às nossas dificuldades. Todos nós temos dificuldades na vida. Então, se alguém dissesse, poxa, minha vida foi muito fácil, desde quando nasci, ou seja, me reencarnei, eu, espírito, reencarnei, até o final da minha existência foi tudo muito fácil na minha vida. A gente sabe que não é. Porque viver na Terra, além de ser uma aventura, muitas vezes também é um desafio. Por quê? Porque se nós já fôssemos espíritos numa condição evolutiva, que temos tudo resolvido em nós, tudo já parametrizado de uma média acima, ou de uma condição acima da média, nós talvez não precisássemos reencarnar num planeta como a Terra, e sim em outros planetas. Então as dificuldades da vida, aqui da vida material, vamos dizer assim, as dificuldades da nossa vida de espíritos quando encarnados, repetindo, as dificuldades da vida material, elas não são boas nem más. Todas as dificuldades que eu encontro, eu não posso falar que ela é uma dificuldade boa e não posso falar que é uma dificuldade má. Ela é uma dificuldade que eu encontro porque elas apenas elas são úteis e necessárias. As dificuldades pelas quais eu passo, elas são para a minha evolução, úteis e necessárias. E às vezes, se eu utilizar a consciência, se eu utilizar a inteligência, o meu exemplo será útil para os outros, assim como o exemplo dos outros haverão de ser úteis a mim. Porque se eu sei que são úteis e necessárias, eu vejo o que o outro passa e posso fazer um parâmetro de equilíbrio, de análise. E nessa questão de análise é aquela famosa frase que o homem inteligente aprende com os próprios erros e o homem sábio aprende com os erros dos outros. É nessa máxima que se enquadra
essa possibilidade. Então as pessoas falam, poxa, o que está acontecendo comigo é muito mal, é muito ruim. Se nós analisarmos profundamente, perante a criação de Deus e perante as leis de Deus, e principalmente perante o conhecimento que o Espiritismo nos traz verdadeiramente, como é que eu sei se isso é previsto verdadeiramente na doutrina espírita? Conhecendo profundamente os princípios espíritas. Quando eu conheço com profundidade os princípios espíritas, eu consigo me situar melhor nas minhas próprias situações, nas minhas próprias dificuldades. Eu descaracterizo as mesmas, se elas são boas ou más, e encaro como sendo oportunidades. Elas são nada mais, nada menos do que oportunidades úteis e necessárias. Nada na lei de Deus está perdido. Nada se perde. Se eu entendo que o que está acontecendo comigo é uma coisa muito mal, uma coisa muito ruim, é porque eu não aprendi a valorizar, eu não aprendi a me relacionar de uma forma como Joana de Ângeles nos orienta, de que ela diz assim, é necessário que haja uma conformidade dinâmica. O que é conformação dinâmica? Eu me conformo com o que está acontecendo e faço alguma coisa para mudar essa história. Faço alguma coisa para positivar, para tornar aquilo que eu estou chamando de mal, de ruim, de negativo. Eu acabo fazendo assim, nessa conformação, eu transformo isso numa dificuldade que é nada mais, nada menos do que útil e necessária. Ela é útil para mim e necessária para a minha condição evolutiva. E, logicamente, útil para que eu ultrapasse essa condição evolutiva e no patamar evolutivo eu passe a crescer um pouco mais. Poxa, mas como aprender tudo isso? Aprofundando os conhecimentos espíritas. Nós passamos por um período no planeta Terra onde a fé ela foi trazida para nós, onde nós temos que aceitar porque sim. Então, por que eu preciso realizar determinadas situações? Porque sim. Então, foram distorcidos, em alguns períodos da história, foram distorcidos os verdadeiros parâmetros das leis de Deus. Na era mosaica, muitos tentaram distorcer a lei que Moisés trouxe. O comportamento humano, naquela época, também sofreu motivações por interesses políticos e ou de poder, e tentou-se modificar-se aquilo que Moisés dizia que Deus estava trazendo. Quando Jesus, na segunda revelação, trouxe o amor ao próximo, a caridade, dizendo que nós somos capazes, quando Jesus nos diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos deuses, o que ele quis dizer? Que nós somos, aí sim, a imagem e a semelhança de Deus. Nós temos condições de buscar a perfeição. Porém, por um período muito grande no planeta Terra, as diretrizes, os ensinamentos, os exemplos do Cristo foram distorcidos. Por que eles foram distorcidos? Porque Jesus falava igualdade, o Evangelho é igualdade. Não existe nenhuma movimentação, oscilação ou orientação separatista no Evangelho. Sempre união, dizendo nós, quando entendemos o Evangelho, nós somos todos iguais perante Deus. Quando o Espiritismo fala que todos nós fomos criados simples e ignorantes, olha que interessante, é essa questão da igualdade perante a lei de Deus, perante a criação. Deus não ia permitir nas suas criações, se ele é perfeito, que fossem todas tão diferentes umas das outras. Nós somos criados todos simples e ignorantes, sem a consciência. Fomos nos desenvolvendo, ganhamos o instinto, e fomos nos desenvolvendo, ganhamos a consciência. Consciência e pensamento contínuo, entramos na era hominal. A era hominal, o que nos diferencia dos animais é essa questão da consciência e inteligência. O pensamento contínuo que os animais não têm. E, logicamente, se nós estamos passando por tudo isso e nós temos essas dificuldades, materiais, todos têm. Não existe ninguém no planeta Terra isento de dificuldades materiais, porém, também não isento de dificuldades espirituais. Nós temos dificuldades espirituais. Só que a dificuldade espiritual, ela cabe numa assertiva de aprendizado. Todas as vezes que eu me dedico ao aprendizado, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. E por isso eu vou me melhorando. Quando associa-se a necessidade espiritual a
necessidade material ou dificuldades espirituais e dificuldades materiais, eu preciso tirar essa negatividade, esse negativismo que vem já desde há muito tempo, que eu estou passando por um castigo, que eu estou sendo punido. Não, muito pelo contrário. A maior dificuldade que eu tenho é o momento mais feliz que eu tenho para tornar-me capaz de compreender a utilidade e a necessidade disso que eu estou passando. Nós vamos aprendendo isso. Só o Espiritismo, por exemplo, explica exatamente qual a verdadeira motivação do entendimento do mal. Tudo aquilo que eu vejo que está acontecendo de mal com relação a mim mesmo, eu só posso entender no Espiritismo que isso é uma atração magnética. Eu construí esse mal no passado e agora o mal magneticamente vem ao meu encontro. As minhas criações não serão criações doadas, emprestadas ou forçadas a outrem, a todo e qualquer outro espírito. As dificuldades que eu crio, os males que eu crio, eles vêm para mim mesmo por um fenômeno de atração magnética. Então, quando eu encontro alguém que eu posso dizer assim, poxa, esse espírito ou essa pessoa é meu inimigo, ele não é inimigo porque ele quer ser meu inimigo, é porque eu o fiz meu inimigo. E perante o Espiritismo eu atraio esse inimigo magneticamente. Por isso que o fato do perdão no Espiritismo é muito mais bem explicado, porque explica que é um perdão científico. Para que eu melhore, eu preciso perdoar. Para que eu possa perdoar, eu preciso entender como funciona verdadeiramente a lei de Deus. Deus não está sendo injusto quando ele coloca o meu inimigo à minha frente. Deus está sendo absolutamente justo, pois eu atraí o meu inimigo à minha frente. E se nós nos encontramos, é uma nova oportunidade para nos reorganizarmos, é uma nova oportunidade para enfrentarmos juntos determinados desafios. E esse enfrentar juntos não significa conviver juntos. Significa que eu não me vingo mais dele, ele não se vinga mais de mim, e nós vamos continuar o nosso crescimento evolutivo. No futuro, nós estaremos unidos pela soberania da consciência, porque saberemos que a bondade infinita só é verdadeiramente a bondade de Deus. Então, gravado nisso, nós vamos pensar em arrependimento. Quem se arrepende identifica o próprio orgulho e egoísmo. Quando eu me arrependo de qualquer coisa que eu faço, eu me deparo com a descoberta do meu orgulho e do meu egoísmo. Então eu reconheço que eu errei, eu reconheço que sou capaz de modificar, porque eu estou fazendo o quê? Eu estou conhecendo a mim mesmo. Quando eu começo a me arrepender, porque eu já estou me conhecendo. Eu conheço as partes boas, as partes ruins, e consigo fazer um balanço. Consigo fazer ou encontrar um ponto de equilíbrio. Ah, mas eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta. Se não for orgulhoso, se não tiver nem um pingo de orgulho, nem um pingo de egoísmo, não estará reencarnado na Terra. Podemos ter certeza disso. Todos nós, por menos que tenhamos, temos um pouco de orgulho e um pouco de egoísmo. Eu posso dizer que do meu ponto de vista, da minha individualidade, eu ainda tenho muito a aprender com orgulho e egoísmo. Por isso, todas as vezes que a gente se encontra com esses fatos difíceis, nós temos que entender que se eu fiz errado, eu posso me arrepender, mas existe uma trilogia nessa questão do arrependimento, porque muita gente, ao invés de arrepender-se, sente remorso. O remorso é algo que contamina, o remorso é algo que adoece, o remorso é algo que impede o crescimento, porque eu fico estagnado. Ao passo que o arrependimento é quando eu vou fazer alguma coisa para resolver. Então o primeiro passo é se arrepender. O segundo é entender o significado dos acontecimentos. E o terceiro passo é recomeçar. Todas as vezes que eu me arrependo, eu entendo, eu recomeço. E quando eu recomeço, eu começo a enfrentar as minhas vicissitudes. O que é enfrentar as vicissitudes? Reconhecer que as possuo e tentar melhorar intelectualmente, moralmente, para que essas vicissitudes elas não vão ser perdidas, elas estarão ainda gravadas em mim, espírito, mas eu não faço mais uso de tais vicissitudes. Algumas vicissitudes que nós temos, nós já deixamos um pouco de lado. Outras, nós ainda as estamos alimentando. E esse enfrentar as vicissitudes com arrependimento acontece um fenômeno bastante interessante. Quando eu me arrependo
e enfrento as minhas vicissitudes, eu começo a enxergar nos outros, nesses que convivem no meu entorno, os seus problemas com relação a arrependimento, vicissitudes, e o deles serve de exemplo para mim. Daí eu cheguei naquele patamar daquela frase que eu disse: o homem inteligente aprende com seus próprios erros, o homem sábio aprende com os erros dos outros. Quando estou preparado para o arrependimento e enfrentar as vicissitudes, o exemplo do outro serve para o meu crescimento, para a minha evolução. Eu disse que há muito tempo mascararam as leis de Deus, aquilo que Moisés trouxe, foi mascarada a passagem de Jesus pela terra. Houve um período onde muitos tentaram vender a ideia de que Jesus é Deus. Mas se nós analisarmos a vida inteira de Jesus, a única coisa que pode gerar talvez uma confusão, mas que não é para ser confusão, é quando ele diz: eu e meu Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Se somos um, a criatura, Jesus como criatura, e Deus como Criador. Ele garante essa unicidade. Mas Jesus testemunha nas suas palavras, na maneira de dizer, quando ele diz: nosso Pai. Quando diz: Pai nosso que estais nos céus. Nosso Pai que estás nos céus. Meu Pai, quando ele diz: meu Pai trabalha sem cessar, logo eu também trabalho. Ou seja, torna algo que é impossível de se confundir. Foi atribuída divindade a Jesus para que fosse distorcida a sua exemplificação, distorcido o exemplo, o seu evangelho, para que houvesse um domínio. Por que precisava haver um domínio? Os antigos governantes precisavam dizer ao povo que dominavam qualquer complexo de religiosidade. E se eles dominavam, inclusive a religiosidade, é porque eles estavam com Deus. Então por isso foi colocado essa névoa de obscuridade nessa relação de Jesus com Deus. Mas Jesus mesmo, todos aqueles que fazem um estudo mais profundo vão entender que Jesus também é criatura e que Deus é o Criador. Tudo isso fora feito lá no passado para determinar que a obediência que a gente tinha antigamente, nós obedecíamos cegamente. Porque aqueles que nos passavam as falsas verdades queriam exercer poder sobre nós. Nós não podemos esquecer que a obediência que ela trazida para nós, que nós fomos obrigados a engolir, até hoje ainda existe uma obediência meio estranha, porque nós vamos reencarnando e não conseguimos esquecer de tudo. Então a obediência faz do ser um autômato, ou seja, age pela vontade dos outros e não pela sua própria vontade. O Espiritismo, ele vem tentar resgatar o cristianismo primevo. O que é o cristianismo primevo? Livre das influências dos interesses do poder, da riqueza e do domínio. Então daí ele vem e nos traz o exemplo da liberdade. Jesus nos mostra a verdadeira liberdade como deve ser. A liberdade, por isso a soberania da consciência, a liberdade da consciência. A nossa consciência é livre. É um presente de Deus, todos nós temos. Nós não precisamos emprestar a consciência do outro. Nós temos a nossa própria consciência. A consciência, existe um fenômeno chamado de consciência universal, que é a consciência que Deus deu para todo mundo. O que é verdade no mundo é verdade no outro também. E as leis de Deus, as leis de Deus, elas são para todo o universo, não são só para o planeta Terra. Não existem leis divinas para o planeta Terra. Existem leis para todo o universo. Então nós vemos que a ciência, por exemplo, o que é a ciência? A ciência é a lei de Deus sendo desvendada pelos cientistas. Quando a gente conhece o movimento dos planetas, a sucessão dos mundos, a sucessão das galáxias e assim sucessivamente, como está no livro A Gênese, de Allan Kardec, por exemplo, nós vamos entendendo isso, nós vamos nos aproximando mais do conhecimento detalhado das leis de Deus. Porque a criação é uma lei de Deus. Por isso nós precisamos conhecer as nossas possibilidades de liberdade de pensamento e liberdade de consciência. Eu tenho liberdade de saber o que é certo ou errado. Eu tenho sim. Às vezes eu não quero fazer uso disso. Às vezes eu me desculpo para não fazer uso disso. Mas aí eu estou fazendo uso de uma outra situação. Eu estou fazendo uso do meu livre-arbítrio.
se eu aceito ou não isso como verdade. Porém, o meu livre-arbítrio é o exercício do meu direito, que só termina quando eu começo o do outro. Por isso, essas situações críticas, nós vivemos, né, situações críticas, elas servem para despertar os verdadeiros valores da alma. Quanto nós poderíamos ou crescemos de verdade nesse período de pandemia? Quando estou desempregado, por exemplo, quais foram ou qual foi o talento que eu tenho, que eu desenvolvi enquanto estava desempregado? Se eu não desenvolvi nenhum, vai demorar um pouco mais para eu conquistar emprego. Se eu já tinha outros talentos, eu vou conquistar o emprego de forma mais rápida. Assim também é relacionado à saúde. Quanto tempo eu fico doente? Porque saúde tem a ver com harmonia. Quando eu tenho uma relação com os verdadeiros valores da vida, o que eu estou fazendo? Eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Por isso é interessante que a gente aceite de uma forma convicta que as leis de Deus jamais erram. Deus não erra porque é perfeito. Se eu estou desempregado, é bendita a oportunidade para desenvolver novos talentos. Se eu estou adoecido, é bendita a oportunidade para que eu me reharmonize com o universo. Algumas doenças degenerativas de muita gravidade fazem com que o indivíduo desencarne aqui na Terra, ou seja, o corpo morre, mas o espírito não morre. Ele vai continuar na erraticidade, ou seja, como espírito liberto do corpo, ele vai continuar entendendo, compreendendo e se harmonizando. Muitas doenças que são resolvidas aqui no planeta, que eu equaciono, eu melhoro, eu me curo, é porque eu consegui um pouco de equilíbrio relacionado a essa temática, relacionado àquilo que eu necessito. Lembra daquela condição de situações apenas úteis ou necessárias? Às vezes é absolutamente útil uma doença, porque ela mostra a mim mesmo que eu estou em desarmonia. Não podemos esquecer que Emmanuel nos orienta assim: saúde é o verdadeiro estado de harmonia da alma. Isso, a saúde aqui na Terra. Verdadeiro estado de harmonia da alma. Quando eu estou em verdadeira harmonia, eu tenho saúde. Quando eu não tenho saúde, eu, espírito, estou em desarmonia. E muitas vezes a desarmonia são os queixumes, as chorumelas, muitas reclamações, pensamentos negativos, o meu orgulho e o meu egoísmo falando muito alto que eu não quero as igualdades, que eu ainda tenho em mim muito preconceito e tantas outras coisas. Eu não desequilibro a minha saúde por problemas materiais. Eu desequilibro a minha saúde porque eu, espírito, estou em desarmonia. E desarmonizado, os problemas materiais têm mais ou menos gravidade de acordo com a intensidade da negatividade que eu mesmo lanço nesse fenômeno do desequilíbrio. Por isso, a relação que o Espiritismo faz entre moral e autonomia é extremamente importante. A moral não é só a ética e a responsabilidade que nós conhecemos. A tradução da palavra moral do francês para o português que Kardec traz na obra espírita, de moral, significa tudo que se relaciona ao espírito. A inteligência se relaciona ao espírito, a consciência, todas as faculdades que compõem a mente do espírito estão relacionadas nesse patamar. Eu preciso, então, conquistar algo, mas se eu não for humilde o suficiente para saber que eu necessito disso em grupo, que eu preciso dos outros para fazer, muitas vezes eu sou tão orgulhoso que eu acho que eu vou conquistar tudo sozinho, e não vou. Quando eu sei que eu preciso estudar e trabalhar em grupo, eu estou trabalhando melhor o meu orgulho. Eu não me julgo tão autossuficiente, tão capaz assim de estar sozinho, senão eu não estava encarnado num planeta como a Terra. Aí eu passo a conviver melhor em grupo, conviver melhor em sociedade e vou melhorando a minha moral. E a minha autonomia não significa viver longe dos outros. A minha autonomia significa a capacidade que eu tenho de resolver os meus próprios problemas, de ser livre em pensamento. Nós precisamos parar com essa coisa que nós temos de influência desde milênios, dessa coisa de castigo, do Deus que castiga, do Deus que condena ao inferno, que Deus só prestigia um pequeno grupo dos seus filhos. Deus prestigia
todos os seus filhos. O que acontece é que todos nós, filhos de Deus, estamos cada um num nível de crescimento, evolução e compreensão. Isso é extremamente fantástico e belo no universo. Tem espíritos que hoje são capazes de juntarem-se e formar planetas com a matéria-prima que Deus concede, que é o fluido cósmico universal. E temos nós aqui que muitas vezes não somos capazes de relacionar, equacionar ou resolver um pequeno problema da nossa vida e existência. Interessante que Deus nos promove esses fenômenos para que a gente cresça. E existe um equilíbrio entre aquilo que seja favorável e desfavorável. Nós temos momentos históricos onde as pessoas dizem: Moisés, coitado, naquela época, ele teve tudo contra. Muito pelo contrário. Aquele momento que Moisés passou pela terra foi favorável para que ele fizesse aquilo que ele fez. Poxa, mas ele sofreu. Poxa, mas ele teve que trabalhar muito, ele teve que se sacrificar. Ótimo. Foi muito bom para o crescimento espiritual dele e de todos aqueles outros que conviviam com ele. Ah, mas o Espiritismo mostra essa pureza do cristianismo. Cristo sofreu muito para trazer aquilo. Cristo só sofreu por causa dos outros que aqui já estavam. Por causa de nós. Será que nós, lá no passado, nós não vivemos naquela época e não fomos contra o cristianismo? Mas aquele momento era o momento ideal para que a humanidade subisse mais um degrau. A humanidade saiu do olho por olho, dente por dente, e entrou no amor ao próximo. Gente, parece simples falando assim, mas que sacrifício de tantos e tantos espíritos após a vinda de Jesus, reencarnando-se na Terra para demonstrar verdadeiramente o que seja o amor ao próximo. Para demonstrar verdadeiramente que a gente precisa deixar de se ligar e precisa amar. Ninguém melhor do que o Espiritismo para mostrar para a gente por que a gente precisa amar o inimigo. Eu falei que anteriormente que aquele que eu chamo, aquele que eu atribuo uma inimizade, que ele é meu inimigo, foi eu que criei essa inimizade. Eu estou atraindo magneticamente e Deus coloca essa lei para que eu me encontre com o meu inimigo e possa reconciliar-se com ele. Disse Jesus: não basta perdoar o inimigo, há que se reconciliar com ele. É difícil, nós sabemos que é muito difícil, mas nós não precisamos caminhar com o nosso inimigo lado a lado por enquanto, se nós não temos condições. Mas pelo menos a não vingança, para que haja em nós, na nossa condição íntima espiritual, momentos históricos onde nós vimos dificuldade e nós vemos que não é dificuldade. É o momento aprazível, é o momento perfeito, é o momento ideal para que nós deixemos um vício, para que nós abandonemos uma vicissitude, para que nós abandonemos alguns erros para tornarmos-nos melhores. Aconteceu assim com a humanidade, naquilo que nós podemos chamar de macro no planeta Terra. E deverá acontecer conosco, espíritos individuais, no nosso micro-universo chamado espírito que somos. Então enfrentar os adversários não é entrar em combate com eles, é saber que os adversários foram criados por nós e as nossas adversidades também. Se nós criamos inimigos, nós criamos momentos adversos. E essas adversidades, muitas vezes colocadas num vício, as pessoas falam: poxa, mas esse meu vício é um vício da vida passada. Esse meu vício é um vício que eu não consigo me livrar. Se eu estou em contato com esse meu vício agora, e se eu vencer esse vício, se eu consigo vencer esse vício, é uma adversidade que eu venço, eu cresço intelectualmente primeiro e cresço, logicamente, espiritualmente. Daí nós vamos entender por que Kardec disse que a verdadeira evolução é a evolução intelecto-moral. Primeiro eu entendo para a transformação espiritual que é necessária acontecer. E aí nós vemos que todos nós temos talentos ocultos. Eu falei daquela coisa do desemprego agora há pouco. Quantos talentos nós temos que nós nem sabemos? A partir do momento que eu uso uma condição que eu reconhecia, entendia como desfavorável, e entendo que é um momento favorável para me renovar, transformar, crescer, evoluir, eu vou utilizando cada vez mais as minhas potencialidades. Então tem muita gente assistindo esse vídeo, essa pequena palestra que eu estou fazendo, que não sabe, mas tem condições de fazer uma palestra muito melhor do que esta. Tem pessoas que têm condições de fazer outras atividades maiores e melhores do que essas. Mas essa relação de enfrentar as adversidades, utilizar os talentos ocultos para reconhecer as potencialidades,
Só vamos conseguir analisando essa coisa. Tudo aquilo que parece desfavorável, talvez seja o momento favorável para que aconteçam as coisas. Assim como o Espiritismo foi trazido no nosso planeta, se a gente olhar a história humana, parecia um momento desfavorável, mas não era. Era um momento absolutamente favorável para que o Espiritismo viesse ao contato de todos nós aqui na Terra no dia 18 de abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos. O momento foi extremamente favorável. Logicamente que as dificuldades foram grandes, e todas as vezes que nós vamos levar algo novo para nós mesmos ou para os outros, haverão dificuldades. E essas dificuldades haverão de ser transformadas em talentos e potencialidades que nós já temos e não descobrimos ainda. Muitas vezes, trabalhando e estudando em grupo, os outros descobrem as nossas potencialidades, os nossos talentos, e nós vamos crescendo, evoluindo. Então, existe um desafio, um método a cumprir com relação a tudo isso. Qual é o maior desafio? O conhecimento de si mesmo. Já foi atribuído a Sócrates, depois Jesus vem, conhece a ti mesmo, o Espiritismo demonstra, conhece-te a ti mesmo, e o conhecimento de si mesmo está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Nessa questão 919, o Espírito de Santo Agostinho diz que a gente deve fazer como ele fazia quando estava encarnado aqui na Terra. Todas as vezes que for dormir à noite, vê o que fez de certo e de errado. O que fez certo, tenta repetir e melhorar no outro dia. O que fez de errado, tenta consertar. Mas o texto é um texto muito mais longo. E se nós somos espíritas, respeitamos, entendemos e aceitamos a lei de Deus, entendemos e aceitamos o Evangelho, entendemos e aceitamos o Espiritismo, o método, esse método criado por Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, vale a pena a gente conhecer e insistir. Então, por isso eu vou falar de novo. A questão 919 do Livro dos Espíritos, para que a gente tenha essa condição de conhecer-se a si mesmo. É um desafio, porém é um método. É o melhor método que nós espíritas podemos entender. Se eu sou espírita, eu preciso aceitar e entender aquilo que o Espiritismo traz para o meu crescimento e minha evolução. Então, por isso que é um método, é um desafio, mas é um método. Eu preciso aprender a ouvir as críticas que as pessoas direcionam para nós precisamos começar a ouvir, pelo menos ouvir, para depois começar a modificar. E devemos ouvir as críticas dos inimigos, diz lá Santo Agostinho nesse texto, que a gente precisa, com toda a convicção, ouvir as críticas dos inimigos. E eu lembro que, pedagogicamente, Kardec tem uma orientação fantástica para a gente, porque ele diz que o espírita deve ler, estudar as obras espíritas, as obras não espíritas e as obras contrárias ao espiritismo. A gente precisa ler e precisa conhecer. A gente precisa prestigiar o que o inimigo diz da gente, porque os nossos inimigos não mentem. Eles podem até aumentar alguma coisa, mas não mentem. O inimigo não tem interesse em mentir para a gente. Quando ele nos mostra um erro, um defeito, alguma coisa que a gente tem, ele está falando a verdade. É interessante. Talvez por isso a gente não goste de ouvir o inimigo. Eu costumo brincar em cursos de oratória, onde as pessoas querem aprender a fazer palestra ou outras atividades, que a gente precisa fazer críticas encomendadas. Mas nesse caso, de quem que a gente vai encomendar? De parentes e amigos. Os parentes e os amigos não têm vergonha de dizer para a gente se a gente errou, se a gente repetiu muito uma palavra, se o nosso texto não é legal, a preparação da palestra não foi boa. Então a gente precisa fazer, às vezes, até críticas encomendadas. Me critica, vê o que eu estou fazendo e vê se eu estou fazendo certo, se estou fazendo errado. É uma maneira de eu brincar com o meu orgulho, meu egoísmo e começar a treinar a ser um pouquinho mais humilde. E, logicamente, isso vai nos levar à verdadeira compreensão daquilo que é amor e caridade. Esse amor ao próximo não é amar ao próximo como aquela coisa poética de coração, desse amor lúdico. É o amor caridade. O amor onde eu auxilio o meu próximo na medida do possível. Quanto mais eu faça em favor do próximo, mais eu estou fazendo a mim mesmo, para o meu crescimento, para o entendimento ainda melhor da consciência que Deus nos deu e para a verdadeira compreensão das leis de Deus. Daí vem nos mostrar o Espiritismo que através do amor e da caridade eu vou chegar à autonomia moral. Então nós vamos ver os grandes espíritos que foram extremamente caridosos no planeta Terra, não vamos muito longe, vamos aqui por perto. Nós tivemos Chico Xavier,
né, 427 obras escritas mais ou menos, todas doadas a instituições de caridade. Ele fez a doação da obra de André Luiz à Federação Espírita Brasileira para auxiliar a divulgação do Espiritismo, e todas as outras foram doadas à caridade para alimentar os famintos, para socorrer os desvalidos e assim sucessivamente. Nós tivemos aqui no Brasil também a Irmandúcia, nós temos o trabalho que Nivaldo Pereira Franco faz na Casa do Caminho, ainda temos oportunidade, se a gente quiser pode viajar para a Bahia, lá para conhecer o trabalho da Casa do Caminho. Então esses espíritos que vieram à Terra, além de divulgar o amor e a caridade, eles praticam o verdadeiro amor e a caridade com o próximo porque têm autonomia moral. São suficientemente capazes de compreender a lei de Deus, nessa compreensão aceitar as leis de Deus e ainda mais distribuir a difusão, distribuir o conhecimento das leis de Deus através não só do seu conhecimento, mas acima de tudo do seu exemplo, para que no futuro, que a gente não sabe quando será, a gente conquiste então a plenitude espiritual. O que é plenitude espiritual? Eu disse lá no início que a tríade da criação é Deus, Espírito e Matéria. Deus, a causa de tudo que existe, sempre existiu e sempre continuará existindo. É infinito, é eterno. O mundo espiritual também antecede ao mundo material. O mundo espiritual também é eterno e também é infinito. Olha que interessante. Eu, espírito, não sou eterno, porque eu passei pelo fenômeno da individualização um dia. Mas a partir do momento que eu estou individualizado, eu sou imortal. E essa condição faz com que entender a plenitude espiritual é que eu esteja onde estiver, espírito. Como estiver, espírito, eu vou entender que a verdadeira vida é a vida do espírito. Aí então, entendendo que a verdadeira vida é a vida do espírito, eu vou compreender melhor a minha proximidade para com as leis de Deus, o exemplo de Jesus, o conhecimento do espiritismo, porque o espiritismo ele não veio só para consolar, ele veio mostrar a verdade, veio fazer com que alvoreça na nossa vida, na nossa existência, a verdade que foi acobertada durante um tempo no planeta Terra. Então nós temos o direito de, através da soberania da consciência e da autonomia, não servir à obediência cega, servir a uma obediência aonde eu concordo que pela lei de Deus eu sou um grande contributo no universo porque eu também faço alguma coisa em favor desse universo. E a plenitude espiritual haverá de chegar a todos nós. Mais dia, menos dia, século ou milênio, pouco importa. Haverá de chegar. Aí então nós haveremos de entender e compreender e dizer: Senhor Deus, obrigado por todos os percalços e desafios que tenho na minha vida. Agradeço também a tudo aquilo que as pessoas chamam de adversários. Que se eu tiver adversários, que eles saibam que eu desejo transformá-los em amigos, em parceiros, porque essa é uma condição da lei de Deus. Obrigado, Senhor, por todos os vícios que estão próximos de mim, que fizeram parte de minha individualidade ou que estão nos meus amigos e conhecidos hoje. Porque se estão neles e eu me livrei, já serve de exemplo. E talvez eu consiga servir de exemplo quando abandonei algum vício. Todos os desafios grandiosos da saúde, das vicissitudes e dos vícios são benditas oportunidades, úteis e necessárias ao meu crescimento e à minha evolução. Por isso peço, Senhor, que nos conceda mais e mais oportunidades como esta, aonde nos entendemos como diferentes, nos aceitamos como diferentes, eliminamos o preconceito, tentamos diminuir as distâncias entre nós, para que compreendamos